continuamos agora discutindo como a pandemia mudou a linguagem audiovisual e como o 5G, que está chegando ao Brasil, está alastrando pelo mundo, pode ser importante na contribuição para a televisão brasileira. E aí queria passar para o outro ponto da realidade do país. Vamos para Parintins. Graças a Deus a internet nos está funcionando. Eu falo de Deus porque o Carlos me disse que a internet vai e vem, ou seja, nem 2G temos às vezes. Então, Carlos, como é que ensinar telejornalismo, falar de convergência, novas mídias, quando você me contava outro dia que o aluno tem que entregar uma pendrive, uma matéria que fez, porque em casa, nem na universidade, tem a capacidade de enviar para subir no YouTube. Como é que você faz? Porque o Brasil, a gente fala dos grandes centros, como está tudo certo, mas o Brasil é grande, né? Então você me dizia, antes de começarmos, quantas horas demora de barco, mas... E aí, como é que se ensina jornalismo? Como que se explica para esses alunos que estão tentando iniciar uma carreira, que não é como faz a emissora em São Paulo, que chega, 2 SIM-card e transmite na Paulista. Como que você faz? Bom, obrigado, Fernando, pelo convite, obrigado aos colegas. Alguns eu conhecia de nome só, enfim, pelos trabalhos, pelo seu histórico, e o professor Francisco, que a gente já tem uma proximidade de alguns anos com um aprendizado recíproco. É um grande desafio, professor Fernando e demais colegas. Eu estou aqui em Parintins desde maio de 2018, vim de São Paulo, né? Eu trabalhava em São Paulo, morei em São Paulo muitos anos, trabalhando no ambiente acadêmico e de televisão, e aí surgiu a oportunidade, prestei o concurso da Universidade Federal do Amazonas e vim para o interior do Amazonas. Aqui nós temos um campus da Universidade Federal do Amazonas, nós temos a sede em Manaus e mais 5 unidades espalhadas nos extremos do Amazonas. Nós estamos aqui à margem do rio direita, à margem direita do rio Amazonas, entre Belém e Manaus, né? Daqui para Belém, em barcos, normalmente são entre 30 e 40 horas, descendo o rio Amazonas, e se eu quiser voltar, subir para Amazonas, no barco mais rápido que a gente chama aqui, que é uma lancha expressa, são de 10 a 12 horas, se não tiver nenhum problema de chuva e se o rio não estiver muito agitado, que eles chamam de banzeiro. Bom, e voos tem, mas os voos não são regulares. Às vezes a gente vai para o aeroporto, o avião fica 1 dia, 2 dias sem vir, ele cancela, enfim, por vários motivos. A empresa cancela o voo. Então, esse é o ambiente hoje. Em relação às conexões 5G, 4G, a gente estuda isso e está muito ansioso para que isso se materialize aqui na Amazônia. Nós temos aqui 2 grandes detalhes que vão nos permitir que a gente saia dessa fragilidade, desse isolamento. Um deles é na esfera de geração de energia elétrica, não só aqui no interior do Amazonas, mas na Amazônia de maneira geral, grande parte dos municípios, né, a Amazônia Legal compõe mais de 50% do território brasileiro. Esses municípios, eles são servidos de geradores de energia, geradores movidos a óleo diesel, que é muito difícil para chegar aqui. Quando o rio seca, as balsas que trazem, ou quando o rio baixa bastante, mesmo o rio Amazonas, muita gente acha que o rio Amazonas é sempre cheio, mas não, ele baixa muito, às vezes não tem possibilidade de navegação e não circula mercadoria e não circula óleo diesel. Nós temos aqui racionamentos de óleo diesel para servir as termoelétricas, né, que são as usinas geradoras de energias. Para vocês terem uma ideia, com exceção de Manaus, em torno de Manaus, apenas 4 ou 5 cidades elas têm energias por rede elétrica que são geradas das usinas hidrelétricas. As restantes das cidades são todas termoelétricas, né? Energia gerada a óleo diesel. Com isso, a gente já tem essa situação de faltar energia várias vezes durante o dia. Se eu não tenho energia, eu não tenho conexão, eu não tenho internet, os provedores não disponibilizam esse acesso. A outra situação, a outra fragilidade são as conexões. Quando eu tenho energia que funciona, né, tanto é que quase todas as empresas aqui e as universidades, elas têm, praxe, todo mundo ter o seu gerador próprio de energia. Quando eu tenho a energia, nem sempre eu tenho a conexão. Por quê?
Porque os provedores daqui são provedores que têm um capital de giro muito pequeno, pouca estrutura financeira para investir, e nós recebemos a sinal de internet aqui que vem via rádio, quase sempre do estado do Pará. Agora imaginem os senhores para chegar energia, sinal de internet via rádio. Você vem passando de algumas cidades e como falta muita energia, uma cidade que faltou energia, todas as outras ficam descobertas. Resultado, tanto energia como internet, aqui a gente tem uma fragilidade muito grande. Eu sempre falo para os colegas, nós estamos conversando aqui, é uma raridade não ter caído ainda, tanto a conexão de internet como a energia, espero que não caia durante essa nossa participação, mas é comum, nós já estamos acostumados aqui em relação a isso. Porém, nós temos uma luz no fim do túnel nessa situação, ou seja, nós temos duas luzes no fim do túnel, que tem sido um grande alento aqui para as universidades, para os hospitais, enfim, para os órgãos públicos e para a comunidade de maneira geral, que esse processo está já em andamento. Mesmo com a pandemia, ele atrasou um pouco, mas ele está caminhando. A primeira delas desde o governo Dilma, tem um projeto que se chama Amazônia Conectada. Esse Amazônia Conectada tem uma participação aí considerável das Forças Armadas, principalmente do Exército, de cabear de maneira cabo subfluvial o Rio Amazonas. Como o Rio Amazonas corta grande parte da Amazônia, ele faz os ramais, a parte alta do Rio Amazonas, de Manaus para cima, boa parte desses cabos já foram estendidos, eles já existem, algumas cidades já foram conectadas, mas ainda não estão operando porque eles tiveram alguns problemas, teve um cabo que se rompeu, mas a cidade de Coari, que é uma das grandes cidades do Amazonas, ela já está servida, inclusive a cidade já está cabeada, mas não está ainda plenamente recebendo a internet. Agora, outras cidades estão nesse processo. Quando você tem de Manaus para baixo, a situação é mais crítica, que é onde nós estamos agora. O cabo ele ainda não foi estendido, né, no Rio, pelo Rio Amazonas. Esse processo ele está acontecendo, mas é uma possibilidade que se tem. Por outro lado, com a questão do linhão de Tucuruí, que vem da cidade de Tucuruí, que é uma das grandes cidades do Pará, esse linhão de Tucuruí ele já está estendido, ele chega até Manaus e passa, inclusive, próximo daqui, passa a cerca de 20 quilômetros de Parintins. Em muitas cidades do Amazonas, o leão passa exatamente em cima da cidade e as pessoas se questionam por que o leão, passo em cima da minha cidade e não me serve. Porque precisa ter todo um projeto que eles chamam de rebaixamento. Você precisa ter uma subestação, você precisa ter um processamento daquela energia para aquela cidade. E isso é um investimento ainda muito alto. Esse processo de rebaixamento do leão nessas cidades e estender até as grandes cidades, como é o caso de Parintins, isso já está ocorrendo. Tem uma empresa espanhola que ganhou essa licitação e eles estão com esse processo de instalação. Então, por isso que eu disse para os colegas, nós temos essas duas luzes no fim do túnel, com a questão do leão, por uma empresa privada, e o Exército instalando lá, puxando os cabos subfluvial através da Amazônia Conectada, do projeto Amazônia Conectada. Com a vinda do leão, a empresa, eu participei aqui de uma audiência pública na cidade. Parintins é a segunda cidade do estado do Amazonas em termos de população. O Amazonas tem 62 cidades, Parintins é a segunda cidade do estado do Amazonas, e eles fizeram audiências públicas em algumas dessas cidades. Eu estive presente numa dessa audiência. O IBAMA já concedeu a licença para que eles tragam o leão para cá, uma perna do leão para cá. E eles também se prontificaram, quando eles instalarem o leão, os postes que são muito distantes em função da questão, muita água. Além do Rio Amazonas, tem o que eles chamam aqui de Paranás. Paranás são grandes lagos, muito largos e com uma certa profundidade, então precisa dar muitas voltas, é um processo muito complexo e muito caro. Eles se prontificaram, quando o leão estiver pronto, eles vão cabear os postes para que essas torres, para que também se tenha a conexão utilizando essa infraestrutura dos postes. Por que eu disse que a gente está muito otimista? Porque é uma empresa que tem
o trabalho continua, eles estão mantendo atualizado o que eles estão fazendo e sempre eles estão informando a comunidade desses trabalhos deles. Agora, em questão da pandemia, eles, por diversas vezes, eles passaram informações aqui na mídia do Amazonas, que eles vão facilitar a questão da conexão utilizando a infraestrutura das torres de energia elétrica. Então, a situação hoje é essa. E aí o professor Fernando observou a questão de como a gente trabalha a aula de TV, de telejornalismo, ou de conteúdo de maneira geral, o tráfego de conteúdo aqui no interior da Amazônia. Do Amazonas e da Amazônia, que eu circulo muito aqui, eu vou ao Pará, eu tenho procurado, até por iniciativa própria mesmo, circular bastante no interior da Amazônia. É um outro ambiente, é uma outra cultura, tudo é muito... aqui não se calcula obviamente, em quilômetros, tudo é em tempo. Eu vou para a sua comunidade, eu vou para uma aldeia indígena, e aí são quantas horas para ir? São 5 horas, mas que dia você vem? São quantas horas para voltar? São 12 horas, porque você tem que fazer atalhos, porque o rio, nesse momento agora, tal que eles chamam de vazante, os rios, os lagos, os paranás estão muito secos, então a gente tem que fazer muitas voltas para chegar nessas comunidades, nessas aldeias indígenas. Indo ao ponto do professor Fernando, produção de conteúdo, ela existe, a universidade produz, a população produz, os meios de comunicação local produzem, mas para distribuir esse conteúdo é o grande desafio, né? Os alunos produzem um conteúdo e aí eles nos entregam em pendrive, professor, está aqui o meu material, porque eles não conseguem, a gente não tem tráfego, né, para conseguir mandar esse material. YouTube aqui, colegas, é luxo acessar conteúdo YouTube. Netflix aqui, muitas pessoas sabem que existem, mas não conseguem consumir. Mas isso é sempre assim? Não. Qual é o grande mercado que se tem hoje na cidade, aqui na principal praça da cidade, em frente ao bombódromo, que é a arena onde tem a disputa dos bois, do boi azul caprichoso com o boi vermelho garantido? Qual é o grande comércio lá? DVD. As pessoas vão lá comprar DVD, negociar DVD, fazer escambo de DVD. Eles assistem o filme, eles assistem os conteúdos. E também, obviamente, pendrives e HDs. Porque a conexão não permite. Mas não tem, de fato, uma conexão boa na cidade? Tem. É muito rara. Algumas empresas, os bancos, os hospitais, os órgãos públicos. E eu vou dar um exemplo para os colegas. Na sede aqui da Universidade Federal do Amazonas, até o ano passado, nós éramos privilegiados de termos 6 mega para a universidade inteira. 6 mega para atender cerca de uma comunidade de 2.000 alunos, professores e servidores e a comunidade externa, né? Eu dou aula, e aqui é muito comum eu dar aula, e aí a minha aluna, que é indígena, ela traz o índiozinho para assistir aula com ela, e ele assiste a aula junto com a mãe. Isso é muito acolhedor aqui, isso é muito comum. A mãe não tem como deixar o filho, não tem creche, essa coisa toda. Então, nós tínhamos 6 mega. Depois de muita de articulação política, de muitos pedidos, e de fato, a reitoria ser muito sensível a isso, hoje nós somos extremamente privilegiados de termos 60 mega. São 20 mega dividido para a comunidade discente, 20 mega para os professores e 20 mega para o administrativo na universidade. Resultado, a comunidade inteira, os alunos ficam de manhã, de tarde e de noite na universidade, mesmo quando eles não têm aula, porque lá eles sabem que eles vão acessar a internet não é para brincar, não é para descobrir o YouTube ou um outro conteúdo, é para fazer os seus trabalhos, para pesquisarem. Então, infelizmente, com a pandemia, esse processo foi suspenso, a universidade não está acolhendo, né, nesse momento, mas é uma situação que tem deixado a gente bastante até desconfortável e triste, porque os nossos alunos querem aprender, fazem questão, perguntam todo dia, professor, não dá para a gente ter pelo menos acesso à internet da universidade? Às vezes, em caráter excepcional, a gente permite, o reitor permite, a direção permite, mas é muito desafiador.
estou chegando ao final dessa fala, para não tomar tempo dos demais colegas, mas outro ponto que eu gostaria de destacar também é o seguinte: nós vivemos aqui, Manaus é uma cidade-estado, tudo acontece em Manaus, absolutamente tudo. Tudo que se resolve em Manaus. Aqui são as situações emergenciais de maneira inicial, né? Tanto é que qualquer problema de saúde que você tem aqui, você precisa correr para Manaus. A gente tem 2 hospitais aqui, mas ainda carecem de bastante melhoria. Nós não temos nenhuma UTI, uma cidade que tem cerca de 120, quase 130 mil habitantes, nós não temos nenhuma UTI. Nenhuma cidade no interior do Amazonas tem UTI, só Manaus. E aí precisa fazer um deslocamento via aérea, que é muito cara, muito complicada. Enfim, o nosso SAMU aqui é um avião, que é caro e é difícil. E aí, para encerrar, eu gostaria de pontuar para os colegas o seguinte: a relação que nós temos com os grupos de comunicação de Manaus são mínimos, quase que inexistentes. O interior do Amazonas não sabe, não assistem, tem as retransmissoras aqui, mas as pessoas, como eles só tratam da capital ou das cidades no entorno de Manaus, as emissoras acabam não tendo uma aceitação aqui, né? Tem a TV Globo, que é a rede amazônica aqui, ela tem um repórter aqui, ele grava o material, manda para lá com uma certa dificuldade, mas é só isso e pouca coisa se tem. Então, o nosso contato aqui, em termos de conteúdo de produção audiovisual, ele circula muito na cidade, como eu disse, através de DVD, de pendrives, por conta da fragilidade. Então, a situação é essa, mas, apesar de tudo isso, nós estamos vendo aí essas 2 luzes no fim do túnel, que é o cabeamento, né, do Rio Amazonas, através do projeto Amazônia Conectada, e a chegada da energia vinda do Leão de Tucuruí e trazendo junto os cabos suspensos de conexão para conexão à internet. Mas existe uma grande, além de expectativa, apesar de tudo isso, as pessoas têm dispositivos super modernos, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma colação, de participar de uma colação de grau da nossa universidade numa aldeia Sateré-Maué, de educação indígena. Nós fomos para a aldeia, bem distante daqui da cidade, e lá todos têm parabólicas, eles acessam assinantes da Sky, da Claro, da Vivo, eles se mantêm informados, e todos têm celulares, dispositivos muito modernos, mas eles não têm a conexão. E aí eu perguntei para o Tuxaua. Tuxaua é um dos líderes, né? Funciona como uma espécie de cacique, é um líder lá que é bastante ouvido e respeitado. Eles têm esses dispositivos, tablets e celular. Quando eles vêm para alguma comunidade que tem acesso, aí eles armazenam material ali, eles gravam os materiais, e ali eles acabam fazendo uma espécie de uma mini biblioteca no seu dispositivo, e quando eles voltam para a aldeia, eles consomem esse material e lá eles repassam para os outros comunitários. Então, essa é uma prática bastante comum aqui nesse ambiente. Mas essa é a nossa realidade, é muito desafiador, mas a gente espera que melhore, claro, em função de políticas públicas, e a gente percebe que eles estão muito esperançosos com essa chegada das políticas públicas e eles não se acomodam. É ruim a nossa realidade, mas eles dizem, já foi muito pior, muito pior. Então, hoje, pelo menos, eu consigo gravar na cidade, vou na cidade, ter um dispositivo, trago, e aqui eu compartilho com os demais comunitários. Eles fazem uma roda dos alunos na universidade, e eles vão assistir um filme, vão assistir uma aula no celular, num tablet de um colega, ali faz uma roda e todo mundo assiste. Essa é a nossa realidade aqui. Ok? Obrigado pela oportunidade. Daqui a pouco voltamos com mais uma parte desta discussão do painel CEP Unesp, onde vamos discutir e continuar trabalhando quais são os fenômenos que a pandemia gerou na linguagem audiovisual e como que o 5G pode influenciar essa linguagem audiovisual, a linguagem da TV.